Povo de Deus, a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia, bastante gente feliz. E a Bíblia diz, aonde tem gente feliz, Deus se revela com grandeza e muita glória. Então essa noite é uma das tantas outras noites que já estivemos aqui, aonde Deus falou conosco de perto. E quando Ele fala, a gente fica vivo, aleluia. De pé como estamos, Gênesis capítulo de número 15. Vamos ler alguns versos da palavra de Deus. Gênesis. O capítulo é o 15. E os versos são de número 1 até ao 11. Se der tempo, nós vamos comentar até o 21. Mas se não der, ficaremos nos 11 primeiros versos do capítulo 15. Por isso é que eu vou ler até o 11. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Olha como está escrito a palavra de Deus a nós essa noite. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isto lhe respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que a podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. 7 diz assim: e disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor meu Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio, e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. E as aves de rapina descia sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Você pode sentar, por gentileza. Eu quero agradecer a Deus por essa rica e bela oportunidade, também ao meu pastor, pastor Sérgio, pastora Maria Helena, esse homem que, aonde nós rodamos aí no estado e até fora, o senhor é muito bem falado, tá? O povo ama o Senhor. Tivemos quinta-feira junto com o vereador Wilson e família, ali em Camboriú, e o pastor Daniel lá mandou um abraço ao Senhor, tá? Que Deus o abençoe, muito obrigado mesmo. Senhor Adriano e família,
pastor Marcos Tobre e família, enfim, cumprimentar aos senhores. Veja aqui pastor Wilson, irmão Aguinaldo, eu lembro dele de quando ele era evangelista, e nós o convidamos para pregar num trabalho de jovem, e o senhor pregou e Deus lhe usou muito, e o senhor falou sobre o livro do Apocalipse, até hoje eu lembro, lá na igreja do Paranaguamirim. Que Deus te abençoe, alguns companheiros aqui, enfim, a toda essa igreja amada essa noite. Para mim é uma alegria poder estar com vocês e falar a palavra de Deus essa noite. Me lembrei de dois fatos interessantes a respeito dessa oportunidade. Uma ocorreu quando eu ainda não servia a Jesus aqui em Joinville. Me lembro agora de que passei certa feita de carro aqui, e uma voz disse a mim dentro do carro que um dia eu viraria um pregador do Evangelho e pregaria nessa igreja. Eu estava sob efeito de álcool e droga, então não dei muita relevância àquela voz. Depois disso, me lembro que adentrei aqui uma outra vez, convidado por uma jovem senhora lá da Assembleia de Deus do Nova Brasília. Me sentei lá atrás, e se eu não estou equivocado, eu acho que foi na época do pastor Vieira, e uma voz disse a mim ali naquele assento lá atrás, de que um dia eu pregaria nessa igreja. Eu me senti mais encorajado, porque de lá de fora não parece tão fácil, mas depois que entramos, eu disse para a irmã, eu não era cristão, eu disse para ela, Deus disse para mim que um dia eu vou pregar nessa igreja. Ela disse, eu creio, aleluia. Ela já descansou com o Senhor, não teve oportunidade de ver, mas essa noite nós estamos aqui para glorificar a Deus. Mas vamos lá, você não veio aqui para ouvir falar de mim, mas da palavra de Deus. O texto que nós lemos essa noite fala sobre a vida de um homem que, sem sombra de dúvida, nos inspira em muito mesmo, aspectos da vida diária. Sem sombra de dúvida, esse personagem que vai ser introduzido na história bíblica no capítulo 12, por nome Abraão. Ele vai, ao longo da sua jornada de vida, construindo lições e reflexões que, se nós apegarmos para nós no dia a dia, nós nos apropriaremos de muitas mesmas bênçãos de Deus para a nossa vida. Nós estamos vivendo dias em que a família está sofrendo ataques terríveis, ataque que muitos de nós, alguns anos atrás, não projetaríamos que viríamos adentrar dentro do nosso lar, na tela da nossa televisão. Quando olhamos para isso, entendemos que a igreja, que é a coluna e firmeza da verdade, que é a representante direto do que Deus tem como modelo de família para a sociedade brasileira e mundial, ela precisa se posicionar. Para a igreja se posicionar, ela vai precisar se reportar a esse livro, que nós o denominamos de a Bíblia, a pequena enciclopédia de livros que Deus deu de uma forma coletânea para a humanidade. Abraão foi um homem que viveu um período significativo, 75 anos. Quando nós analisamos a vida de Abraão, a partir do seu relacionamento com Deus, nós vamos aprender que muita coisa melhorou. Mas outros tantos desafios continuou aparecendo na vida deste homem. A diferença é que agora esse indivíduo a qual nós lemos
um pequeno trecho da sua história de vida, vai dizer que ter Deus ao seu lado é um fator todo diferencial quando estamos para enfrentar desafios na sociedade em que pertencemos. Talvez você olha, faz uma análise da sua família e pergunta e conjectura que as coisas estão difíceis. Se relevarmos que na época de Abraão existiam algumas leis que não eram observadas, e a humanidade, de acordo com seu conhecimento pessoal, se relacionava, e com muitos atos de brutalidade, nós vamos aprender que Abraão enfrentou tantos desafios como nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Quando nós lemos o capítulo 15, precisamos considerar o capítulo 14. Essa manhã, a nossa escola bíblica dominical falou sobre a questão das nossas finanças, de aonde provém os nossos recursos. O autor dividiu a lição, não é uma escola dominical, mas está em conexão com o que nós lemos, que existe basicamente 3 ideias. Primeiro, Deus, o provedor de todo recurso. Segundo lugar, nós temos que adquirir meios com dignidade, segundo a Bíblia, para ganhar esse recurso. E terceiro lugar, se não soubermos o que fazemos com a nossa finança, não vai ter uma glorificação do nome do Senhor. O capítulo 14 diz que Abraão foi lutar por famílias. Famílias essas que a Bíblia vai dizer que lhe havia causado alguma ferida. Seu sobrinho estava incluído nessa história, e você conhece bem a história de Ló com seu tio Abraão. A pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: ou acordamos para a realidade de que pessoas que nos feriu e estão lá fora, escrava pelo diabo, pela uma sociedade que não tem a mente transformada de Cristo, precisa ser resgatada por nós e transformado pela palavra de Deus, nós perderemos o significado de estarmos nesse lugar. Quando Abraão sabe que o seu sobrinho Ló corre perigo de vida e algumas pessoas que não tinham o conhecimento renovado de Deus, ele equipa-se com os seus valentes e, junto com uma confederação de valentes, vai fazer de tudo para resgatar aquelas vidas e dar a oportunidade de conhecer o seu Deus e também de viver uma vida de forma melhor. O interessante é que quando Abraão vence as vitórias lá de fora, elas às vezes parece que querem ser custeadas por alguém. Quem sabe alguém aqui essa noite que me ouve já orou por alguém e alguém já quis pagar pelo benefício que recebeu de Deus acerca da sua mão. E você bem que poderia se sentir abençoado por essa pessoa. Mas a coisa mais sábia de que quando recuperamos famílias para Deus é tributar a Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, e é o ser que de fato restaura as famílias lá fora através da nossa família. E nós, sabedores de que Deus age assim, deveremos entregar tudo a Ele e dizer a Ele de forma clara: eu não quero nada que venha de Ti, que seja revelado mediante o ato de graça e de misericórdia que eu levei a Ti até o conhecimento da verdade. Porque eu não quero que alguém lá fora diga que as bênçãos que eu possuo, eu ganhei de pessoas aqui fora que não conhecem a Deus. Tudo que eu preciso de Deus, eu recebo em Deus e diante de Deus. E a Bíblia diz que Abraão vai até Deus e dá o dízimo de tudo. A Bíblia não diz quanto tempo passou entre o evento do capítulo 14 e o evento do capítulo 15. A verdade é que Abraão e Deus já estão em um certo tempo de fé.
já estão caminhando um período longo. E todo relacionamento que é familiar, pessoal, com Deus, ele em dados momentos da vida vai gerar o que nós chamamos de desgastes da fé. Os desgastes da fé vêm porque entre o chamamento que Deus faz a você, o chamado à comunhão que Deus faz à sua pessoa, até o lugar aonde Ele vai concretizar o projeto que Ele tem na sua vida, haverá desafios e etapas diárias que você vai precisar vencer. Esses desafios e essas etapas que teremos que passar, vai demandar da gente muita fé, muita esperança, muito sincronismo com a rota que Deus traçou para todos nós. E a Bíblia vai dizer que parece que Abraão está no seu relacionamento pessoal, no seu relacionamento com a sua esposa, mas parece que alguns desgastes já estão ocorrendo na história de Abraão. Eu aprendo que todas as vezes que a família começa a ficar desgastada e as expectativas com relação às promessas que Deus tem para os nossos familiares começam a se esvaecer, Deus então deseja se assegurar de que precisa afinar a sua comunhão conosco. A maioria das vezes de texto que lemos na Bíblia, nós temos Deus nos encorajando a procurá-lo. Mas quando a comunhão ou quando a vida relacional com Deus se torna desgastante da nossa parte, parece que Deus resolve romper em sua manifestação de graça e bondade. Talvez essa noite você entrou aqui e o seu relacionamento com Deus está um tanto desgastado. E Deus, sabedor de que você estaria aqui essa noite, veio como vem em todas as outras nossas reuniões. E Deus se rompeu essa noite, aleluia, para fazer com que você entenda que Ele de fato se preocupa com você, aleluia. E como Deus às vezes não tem essa possibilidade de estar nas tendas individuais de cada um de nós, diz aqui o pastor Marcos Tobler, que Deus juntou de forma sábia recursos de todos nós, aleluia, construiu essa gigantesca tenda chamada igreja, aleluia, e Deus então convocou as famílias joinvilense para debaixo dessa, eu estou sentindo Jesus aqui essa noite, aleluia, convocou as famílias joinvilense para debaixo dessa tenda, para que ele em determinado tempo em que a tenda estivesse aberta, ele viesse então se relacionar com a sua igreja. Quando Deus então se aproxima para atrelar comunhão a Abraão, nós vamos aprender pelo menos algumas coisas. Primeiro, Deus está dizendo para Abraão que não é um Deus que deseja honrar a família só na hora da felicidade, porque seria fácil de uma divindade tipo grega, pagã, gentílica, que aparece na história de uma família quando tudo vai bem, quando os filhos estão saudáveis, quando a esposa está bem, quando o casamento está bom, quando as finanças estão bom. Esse Deus aparece e participa do banquete. O Deus o qual lhe chamou e chamou a sua família, ele é perito em aparecer em tempos de maiores turbulências da sua vida. Tempo esses em que você está sentado lá na tendinha da sua casa e olha para o seu moço que já é um homem, pai de família, para a sua moça que é uma mulher, mãe de família, e parece que eles não querem nada com a promessa de Deus, ou que a promessa de Deus parece que está tão longe de os atingi-los e tocar. É nesse momento em que você está ferido aqui dentro, em que Deus resolve lhe visitar e dizer a você, aleluia, que Ele está disposto a te honrar nos dias em que você está vivendo algum sofrimento. E quando a gente vive sofrimento na Bíblia, eu aprendi uma coisa: nada é melhor do que a presença de Deus. Quer ver? Talvez aqui, a maioria aqui seja cristão, aleluia. No ato do sofrimento da sua vida, quer no leito, quer na família, se for alguém lá te visitar, é muito importante. Se for o pastor te ungir, te abraçar, é significativo. Mas nada vai ser comparado a ter a presença de Deus, a figura
figura de Deus, o ser maravilhoso, aleluia, chamado Jesus Cristo, aleluia, que rompe contra todos e todos e contra todos os fatos para estar próximo de você e dizer a você que Ele se preocupa com você no dia do seu sofrimento, aleluia, e Ele resolve aparecer para mudar a história da sua vida. Aprendi outra coisa aqui, aleluia, quando Deus aparece a Abraão, Deus percebe que Abraão está precisando de um encorajamento. Talvez você está aqui essa noite e já está ao longo desse ano ou de alguns anos vivendo com Deus, e Deus te trouxe aqui essa noite mais uma vez, aleluia, para lhe encorajar, aleluia, para dizer para você que o projeto que Ele iniciou com a sua família não foi um rabisco sem projeção, não, foi algo feito sobre medida, aleluia, e o padrão diz respeito a você e a sua casa, sua família, aleluia. Ele pensou na sua esposa, Ele pensou nos seus filhos, Ele pensou na sua estadia, Ele pensou em todo o processo, inicial até o término, aleluia. Deus não errou quando te escolheu, Deus não errou quando te chamou, meu irmão, não, isso não pode ocorrer, aleluia, na nossa história de vida. Deus aparece a Abraão e vai dizer duas coisas que são importantes ressaltar aqui essa noite. Uma das primeiras coisas é que Deus vai dizer a Abraão que Ele é o Deus do Abraão. A figura que nos torna importante essa noite é qual o entendimento que temos desse Deus que nos chamou, aleluia. E parece que Deus vai dizer a Abraão que Ele é duas figuras importantes na vida de Abraão. Uma Ele diz que é o escudo e a outra Ele diz que é galardão. Vamos entender, aleluia. Talvez para Abraão a figura de escudo seja importante. Eu disse aqui que não se dá para mensurar qual período de ano dessa batalha que ele sofreu, mas todos que vão à guerra, principalmente as famílias nossas cristãs, precisa da figura de um escudo, de uma proteção, de algo que nos protege, aleluia, dos ataques diários. É por isso que Paulo, quando escreveu a igreja de Éfeso, disse lá no capítulo 6, versículo 10 em diante, que nós devemos tomar a edumentária da fé, e dentre essas ele listou o escudo da fé. Você sabia que a expressão escudo apareceu na história humana como uma grande pedra rolado por uma porta de uma caverna? Então vamos lá, quando a gente tem a ideia de escudo vindo dessa parte, desse sentido, a gente tem a ideia de alguém que quer fugir, aleluia, e fugir e traçar um plano de proteção, mas com consequência disso, a sua vida não terá mais relacionamento social. Não, Deus não gosta desse tipo de proteção. Isso é percebido aonde na Bíblia? Capítulo 11 do Evangelho de João. Ele chega lá na casa de Marta e Maria, a irmã de Lázaro, e uma das coisas que Jesus vai mandar fazer é rolar a pedra da porta do sepulcro. Por quê? Aleluia. Porque ele era o escudo que tinha o poder de trazer a vida de Lázaro lá do vale da morte, trazê-lo de novo à vida eterna. Que é isso que Deus está querendo dizer com o escudo essa noite. Deus está dizendo que a proteção para a sua família não infere só aqui nesse plano de vida, aleluia, Ele vai no plano de vida além, aleluia. É por isso que Paulo disse a nós, aleluia, se esperarmos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando Deus fala galardão, aleluia, Abraão olha para Deus e diz: opa, eu não entendi o sentido do Senhor querer me dar riqueza, tendo em vista que eu não tenho família. Você já viu que riqueza está atrelado à família? O pai trabalha junto com a mãe, angariia fundos e finanças de recurso, para no fim passar tudo aos filhos, passar tudo aos descendentes. Se trabalha e se tem a entendimento de quanto mais você arrecada e mais você conquista, a sua prole será abençoada. Quando Deus fala de galardão ou de muitíssima recompensa, o Abraão vai fazer uma ressalva e vai dizer: Deus, eu não estou entendendo, o Senhor deve ter vindo na tenda errada, eu estou andando contigo há um bom tempo, e eu não possuo o descendente que o Senhor falou que eu teria,
que eu possuiria, aleluia. E eu estou de dentro da minha tenda sentado, olhando para fora, e vejo um gerente administrativo, talvez hoje um ministro da economia, o senhor Paulo Guedes, né, do nosso país aí, administrando a minha finança, um homem chamado Eliezer, um damasceno, um homem de habilidade. Oh Deus, eu quero dizer para o Senhor que eu não estou disposto a ficar mais rico ainda, tendo em vista que eu não vou deixar a minha riqueza para os meus filhos. O que tem já está bom, eu deixo para esse homem que está aí fora, aleluia. Ele já tem o suficiente para viver. Parece que nesse momento Deus vai trazer uma lição a mim e a você, aleluia. Quando Deus chamou você e a sua família, meu irmão, entenda uma coisa, Ele já sabia todos os problemas que você tinha, aleluia. E não foi você que foi procurar Deus, não, foi Deus que foi procurar em você, aleluia. E quando Deus foi nos procurar, aleluia, Ele não foi para investir coisa pequena, irmão, não, aleluia. Deus veio para investir coisa pesada na minha vida e na sua vida, na minha família e na sua família. Quando Deus me procurou, Deus não veio investir em mim o que os meus pais podem investir, não tem lógica isso. Deus não veio investir na minha vida o que o trabalho pôde investir, não. Quando Deus me procurou, Deus veio investir na minha vida a expressão chamada plano da salvação. Se Deus adentrou com o plano da salvação na minha vida, significa que Deus tinha projetos dentro desse plano da salvação. Logo salvo Sidney, logo terá sentido a todas as aplicações que farei na sua vida e na sua vida familiar, aleluia. Quando eu olho para Abraão, Abraão então pergunta: tá, Deus, entendi, aleluia, mesmo andando esse tempo contigo e sem possuir esse filho, aleluia, eu entendo que o Senhor vai me dar um pagamento, o Senhor vai me dar um arrendamento, aleluia, eu entendo essas coisas, eu percebo essas coisas, mas como isso vai acontecer, como isso vai proceder, meu irmão? Quando a gente atrela a comunhão com Deus, e a palavra comunhão está atrelado a parcerismo, você juntar com alguém, aleluia, e traçar alguns projetos, mas se juntar com Deus é algo interessante, sabe por quê? Porque Deus, como disse o irmão Maico aqui, que louvou, o ministro louvou, Deus é possuidor de todas as coisas. Então vamos lá, eu me permita usar essa expressão, um pé rapado como eu se juntar com um ser Deus, aleluia, que a Bíblia diz no livro de Daniel, diz no livro de Ezequiel, diz no livro de Isaías, diz no livro de Zacarias, diz no livro de Apocalipse, diz em vários livros da Bíblia que ele é um ser sentado em um trono cheio de glória e possuidor de todas as riquezas, aleluia. Paulo disse à igreja de Filipos, que era uma igreja que ajudava o reino de Deus na sua pobreza, que Deus poderia superabundar e suprir eles infinitamente mais daquilo que pedia ou eles pensavam. A ideia é de um Deus riquíssimo, aleluia, possuidor de todas as coisas, aleluia. Não faz sentido Deus fazer comunhão ou parceria com uma prostituta. Entra uma prostituta aqui essa noite, nós diríamos assim: aí está uma pessoa que não dá para investir. Lógico que nós não temos esse pensamento, porque nós estamos aprendendo e temos a mente de Cristo, aleluia, que essas pessoas também precisam de Jesus, mas alguém olharia para uma pessoa que usa droga entrando aqui e diria assim: ei, isso aí é uma pessoa para você não fazer parceria, não tem nada para oferecer. Deus olha de forma contrária e diz assim: é esse tipo de gente aí que eu desejo, é esse tipo de gente aí que eu quero, aleluia, porque depois que eu der tudo a ele, eu vou dizer a ele: viu, você veio comigo, aleluia, não possuindo nada, aleluia, mas eu lhe fiz possuidor de todas as coisas, para a glória do louvor do nome do Senhor. Se Deus sabia disso, meu irmão, quem sabe essa noite você precisa se desarmar um pouco e parar de ficar olhando para a internet, para as informações do jornal, que diz que o mundo vai acabar amanhã, aleluia, porque tem muito projeto de Deus para ser cumprido na sua vida e na sua família. Deus não disse que salvaria o menino, Deus não disse que salvaria o teu esposo, Deus não disse que salvaria a sua esposa, se ele ainda não está aqui, aleluia. Há um projeto
projeto de Deus em andamento, aleluia, para com a tua vida, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus essa noite? Aleluia! Outra coisa, quando eu aprendo isso aqui, aleluia, eu aprendo uma coisa de forma singular essa noite. O que é que Deus está fazendo com Abraão? Aleluia! Deus está tirando Abraão do seu modelo de realidade. O problema é que no campo das adversidades familiares, a nossa visão está atrelada só ao âmbito que a gente está. A gente olha para a tenda, vê problema. A gente olha para o casamento, vê problema. A gente olha para o trabalho, vê problema. Aí Deus precisa tirar você daquele âmbito problemático. É para isso que Deus instituiu a igreja. Você chegou aqui, o coral cantou. Você chegou aqui, o departamento de louvor cantou. Você adentrou aqui, houve-se hinos, aleluia, congregacionais. Você não viu aqui ninguém falando de tragédias. Por quê? Porque isso aqui é um ambiente que Deus quer tirar o foco, aleluia, das tragédias diárias e mostrar para mim e para você que existe muita esperança de Deus para nós olharmos nessa última hora. E há uma sintonia espiritual tão grande, eu sinto Jesus aqui essa noite, aleluia. Deus então pega a Abraão e fala assim: vem cá, vamos sair da sua tenda, aleluia. Quando eu olho para isso, eu aprendo 3 coisas, aleluia, para nós encerrarmos essa noite. A primeira coisa que eu aprendo é que Deus está querendo fazer com que Abraão entenda, aleluia, que o projeto que ele tem com ele não pode ser um projeto que aplaca um lugar muito pequeno, ou seja, uma dinâmica pessoal de Abraão. O que Deus chamou Abraão para fazer é, da sua prole, dar-lhe um descendente, da sua descendência, formar outros até formar uma nação. Você não consegue colocar uma nação dentro de uma casa, dentro de uma tenda. É impossível fazer isso, mas Abraão quer transferir a promessa de Deus para a sua vida para um ambiente pequeno. Todas as vezes que a moça vai para a faculdade e pensa pequeno, Deus não pode fazer coisa grande. Se você estudou ou deseja fazer algo significativo, pense em coisa grande, aleluia, porque Deus é um Deus de coisa grande, aleluia. Deus então tira Abraão do limite da sua visão e diz para ele: vem aqui para fora da tenda, aleluia. Eu te chamei para ser uma nação, Abraão, e não só ser uma família de nômade andando na terra, aleluia. Deus olhou para Abraão e disse assim: olha, eu quero dizer para você que eu vou gerar em você. Ou seja, o que Deus tem para a sua família até pode vir de uma pregação, pode vir de uma profecia, mas o que Deus quer que você entenda essa noite, que o que Ele quer fazer na sua vida e na sua família, Ele quer gerar em você mesmo, aleluia. Ninguém melhor do que você, irmão, nas crises pessoais e familiares, para entender que esse milagre precisa ser gerado em você, formado em você. Deus olha para Abraão e diz assim: não, eu vou tirar de você o descendente, eu vou tirar de você a promessa. Então, o que o diabo está fazendo na presente era que estamos vivendo? O diabo está tentando tirar da igreja ou das famílias aquilo que foi gerado pelas famílias. Essa noite nós vamos anular esse dardo do diabo. O teu filho não vai morrer na cachaça, minha irmã. A tua filha não vai morrer afastada de Jesus. Aí se tu não der um glória, meu Deus, aí fica difícil. O teu projeto familiar não vai acabar na ruína, não, não. Te anima, aleluia. Deus não gerou para dar para o mundo. Ele pode estar lá fora por um período, mas a boa mão de Deus, como disse Neemias, aleluia, vai lá fora e vai arrancá-lo de lá, e você verá ou entrar nessa igreja. Tomara que seja nessa, para congregar com a gente, aleluia, mas talvez pode ser em alguma congregação das nossas regiões, das nossas tantas congregações que temos, para cultuar e louvar o nome do Senhor, aleluia. Deus está gerando, aleluia, salvação essa noite nessa
casa, aleluia. Quando eu olho para isso, eu aprendo outra coisa aqui essa noite, aleluia. Eu aprendo o seguinte, aleluia, que Deus está dizendo para Abraão o seguinte: vamos sentar aqui, Abraão, aleluia, e vamos fazer um processo de justiça, aleluia. Vamos julgar a sua casa, vamos julgar a sua sentença, vamos julgar a sua petição, vamos julgar a sua promessa. Eu sou o juiz, Abraão, aleluia, e você é a pessoa que vai ser favorecido por esse julgamento, aleluia. Deus está fazendo uma homologação, aleluia, de uma promessa para Abraão. Deus fez para você uma homologação de promessa familiar. Foi Deus que sentou com você, foi Deus que se uniu com você, foi Deus que revelou-se a você, aleluia. O que Deus está dizendo a Abraão: olha, Abraão, eu bati o martelo em favor da sua vida e da sua família, aleluia. E eu quero dizer para você que eu estou dando o direito, aleluia, a sentença de uma execução favorável ao seu favor. Sabe o que é que Deus está dizendo? Abraão, eu determinei no céu para que você gerasse um filho com a sua esposa, e ninguém pode anular isso. Sabe o que é que Deus está dizendo a nós essa noite? Que o que nos foi prometido, aleluia, foi batido o martelo por Ele, aleluia. Então não tem para diabo, não tem para o mundo, não tem para o pecado, não tem para nada para impedir o que Deus bateu o martelo para a minha vida e para a sua família, aleluia. Foi Deus, aleluia, que foi o juiz nessa sentença de fé, aleluia, para a sua vida. Para terminarmos, aleluia, quando eu olho isso, eu aprendo uma coisa. Olha só, Abraão então vai ter que dar a Deus uma síntese da fé. Sabe, irmão, às vezes a gente precisa dar uma síntese da fé no dia de hoje, aleluia. Você precisa fazer uma retrospectiva, aleluia, lembrar de como estava a sua vida antes de Jesus chegar, lembrar de que você não estava em bons lençóis, aleluia, e o que Ele já fez em favor da sua casa, aleluia, lhe dá credibilidade essa noite de continuar confiando a Ele, a sua vida, aleluia. Quando Deus bate o martelo, Abraão diz assim: eu creio em ti, aleluia, eu estou te vendo, aleluia. E quando a gente vê Deus, aleluia, a justiça que Deus tem para a nossa família se torna um entendimento de fé, aleluia. Quando eu percebo isso, aleluia, eu aprendo, sabe o que aqui essa noite? Eu aprendo que Abraão vai nos informar, em primeiro lugar, que Deus, aleluia, sabia da onde havia lhe tirado, aleluia. Às vezes, ao passar do tempo, desenvolvemos relacionamento com Deus e parece que esquecemos aonde nós estávamos, quem era nós, aleluia. O Sidney que andava aí na Getúlio Vargas e não queria nada com Jesus, aleluia, e agora quer pressionar ou até não quer viver os planos, as promessas de Deus. Aí Deus lembra: olha, Sidney, você se lembra a cidade do pecado que você vivia, você se lembra a escravidão que você vivia, você se lembra a idolatria que você vivia, você se lembra o pragmatismo familiar que você vivia, mas eu fui lá onde você estava, aleluia, e te arranquei de lá, aleluia. O verso de número 7, aleluia, o Senhor diz: eu que te tirei de lá, Abraão, aleluia. Tirar aqui é mudar de posição, meu irmão. Se Deus mudou a sua família lá de fora para um caminho de derrota e de frustração, para aqui dentro para um caminho de fé e de esperança, você acha que Deus vai desistir dos planos e dos ideais que tem para a sua família e para a sua vida? Não. Essa noite Deus está dizendo, aleluia, você precisa ter fé em Deus agora, nesse exato momento, aleluia, em que estamos falando. Abraão diz: eu creio em ti. Deus tem um hino que diz assim: eu creio em ti, eu creio em ti. Essa noite é noite de você levantar a mão. Levante a mão por gentileza e diga comigo assim: eu creio em ti, Senhor. Você pode dar glória a Deus, a Ele essa noite? Crê no presente.
Domekau e chumiste country. Se eu disser para o Senhor que eu já sabia que ia pregar hoje, o senhor acredita? Acredita. O senhor é um homem de Deus. Quarta-feira, eu tive um sonho com o Senhor. E eu sonhei que o Senhor me dava esse microfone para falar. E dizia, pode falar, meu filho. Pode pregar. Porque Deus é contigo. Porque Deus não erra, irmão. E eu acordei e disse assim, meu Deus, é meu pastor, bonito, com a camisa azul, dobrada. Ele diz, prega, você vai pregar. Do jeito dele eu disse, glória a Deus, pastor, prego mesmo. Se eu deixar, eu prego. Porque Deus não erra nos seus projetos. Mas só que ter fé aqui agora é fácil. Eu quero ter fé lá, naquele presente, naquele momento. Em que eu estava meio que dormindo ainda, acordando. Mas Abraão olha e diz assim, eu creio em ti. Aí Deus olha para ele e diz assim, vamos fazer uma síntese da fé no passado, Abraão, como é que foi? Você estava lá em Ur fazendo Deus, e acabar que nem seu pai, sua família. Aí eu fui lá e te tirei de lá. Daquela terra. Caldeus, se você for estudar a expressão da palavra, significa lugar de demônios. E Ur significa posicionamento. Embora quando você procura nos dicionários, você vai encontrar a terra de Abraão e de Terá. Mas quando você estuda as palavras desassociadas, sem aglutinação, você vai ver que quando Deus fala isso para Abraão, Abraão diz assim, poxa Deus, tu me tirou do lugar da onde eu não poderia ser arrancado. Da onde eu não poderia ser tirado. Mas tu foi lá e me arrancou de lá. Aleluia. E me trouxe para a sua presença. E aí Deus diz para Abraão assim, ó, eu vou te dar um motivo para você exultar na fé no futuro. E Deus diz assim, ó, te darei todas essas terras. Aí o Abraão dá uma olhadinha para Deus e diz assim, ô Jeová, mas como é que eu vou poder receber isso? Me apropriar disso? Poderia ter parado ali. Aí Deus olha para ele e diz assim, você quer saber como você vai receber algo que está no futuro, no presente? Isso vai te custar algumas coisas. Então você vai para casa, pega alguns animaizinhos de 3 anos de idade, parte alguns deles ao meio, mas quando chegar nas avezinhas, você só abre a barriga dela, tira a parte interna e mantém elas em cima dos sacrifícios que foi partido e colocado um de frente do outro. Nas leis de Deus, normalmente animais são sacrificados com 1 ano de idade. Cordeirinho de 1 ano. Mas aqui Deus vai pedir animais de 3 anos de idade. Se formos estudarmos isso aqui, vamos aprender tantas lições. Mas uma das coisas que eu aprendi é que Deus estava dizendo para Abraão, todas as vezes que você quiser saber do futuro antes da hora, ou saber como se dará, eu vou tirar alguma coisa, ou vou te pedir algo, que já está há algum tempo na sua família, no seu relacionamento pessoal. Dar alguma coisa que eu conquistei ontem, em algum sentido é fácil, porque não tem vínculo, não tem sentimento, não tem relacionamento. Mas abrir mão de coisas que eu já possuo há algum tempo, gera dor, gera sofrimento.
no presente. Se você quiser se alegrar com o futuro, você vai ter que fazer muito sacrifício, irmão. Então não desconfie de quem lhe fez a promessa. Simplesmente a receba. E não precisa fazer sacrifício nenhum. Porque Cristo já fez o sacrifício na cruz do Calvário. Dalau etchemesti andar. Para que possuímos essa promessa, fica de pé por gentileza. Porque se no presente você tiver que fazer isso, note que Abraão fica assim, ó, fazendo esforço. Para tentar expulsar o diabo, para tentar expulsar o mal. E essa noite Deus está dizendo assim: fique tranquilo, alau echou mister andarabacai, porque você vai chegar ao lugar que eu determinei para você e para sua família. E essa noite você só deveria estar tomado de adoração, aleluia. Porque sabe qual foi a hora que Deus apareceu na história? Eu já oro pela igreja. A hora que Abraão caiu em sono e saiu de cena. Quanto pastor Gualberto, o homem Sidney, pastor Richard, sair de cena, aleluia. O homem que quer, o homem que exige, o homem que pergunta, o homem que indaga, aleluia. Sabe o que vai acontecer? O homem Deus vai passar no meio dos nossos esforços, aleluia. E vai dizer que Ele é o suficiente, aleluia, para cumprir e receber tudo aquilo que temos para oferecê-lo essa noite. Essa noite, se você quer uma oração com a sua família, vem à frente que queremos orar para você com o corpo ministerial. Se existe alguém essa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo, aleluia, e fazer uma aliança, essa noite é uma noite especial, aleluia, porque essa noite é uma noite da família cristã, aleluia. Você não vai terminar a sua jornada, aleluia, antes de chegar ao lugar da promessa de Deus para você e para a sua vida. Vem à frente que nós queremos orar por você essa noite.